Guardando aqui a conexão. Oi, Paulo. Opa! E Tudo aí? bem? Tranquilo? Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Você está me Tudo ouvindo bem? bem? Estou te ouvindo bem. O áudio está ótimo, a imagem também. Ah, que Bom, antes de bom. agradecer a tua presença aqui, explicar o porquê da Imagina. minha. Eu tinha te falado, né, que eu tive gripado recentemente. Você Já estou comentou. melhor, a voz está bem legal. E as lives são sempre feitas aqui com meu irmão, que ele é que estabelece esse negócio da conexão. Eu sou meio Aham, atrapalhado com isso. aham, E ele não mora comigo, ele trabalha em ambiente de obra, ele é arquiteto, então com muita gente, né, no campo de trabalho lá, então todos aham. os cuidados são feitos mesmo com a vacina e tudo mais. Com Só certeza. esclarecer. Bom, queria agradecer demais a tua presença aqui, uma Imagina. honra ter você aqui no Rio Natural. É um prazer para mim. Eu estava lá, eu já estou no teu YouTube lá, no teu canal. E estou seguindo também o Desbloco Cultural aqui no Instagram e vi que só tem gente bacana que você entrevistou. Fiquei super honrada com o convite. Obrigada. Que bom que você gostou. E eu queria começar esse bate-papo com você hoje, que eu estava vendo lá principalmente no teu Facebook, também estive dando uma olhada nas Aham. suas postagens, encontrei uma frase do nosso saudoso e querido Chico Anísio, que agora, dia 23 de março, né, fez 10 anos, né, 2 que ele anos. nos É. deixou. E ele tinha uma frase muito bacana, né, que eu acho, concordo plenamente com ele, queria que você dissertasse um pouquinho sobre isso. Ele disse o seguinte: eu acho a dublagem a melhor escola que existe para um ator, né? Sim, E sendo você sim. uma atriz e tendo se dedicado tantos anos, se dedicando ainda à dublagem, como que a dublagem mexeu e transformou a sua vida? Nossa, totalmente. Eu comecei como atriz, né? E desde criança, adolescente, fazendo coisas de teatro, sou apaixonada por isso, mas eu conheci a dublagem por volta dos meus 21 anos, através de um curso, e me apaixonei pela dublagem de uma forma assim, realmente, para você ser dublador, você tem que ser ator, né? A dublagem, ela é uma ramificação do trabalho do ator. Então, o ator, ele trabalha na TV, no cinema, no teatro, na dublagem também. E é Uhum. uma atividade muito difícil, por quê? Primeiro porque tem toda uma questão técnica envolvida, né? A gente tem que estar ali com a emoção, a gente tem que passar a emoção, a gente só tem a voz para passar a emoção, a gente não pode usar o corpo, mal pode se mexer no estúdio, porque o microfone é super sensível e capta qualquer barulho. E a gente tem que Uhum. passar a emoção de verdade só na voz. E além disso, tem uma questão, assim, né? Porque no teatro a gente tem toda a questão corporal e tudo mais. Então, além dessa técnica que a gente tem, ainda tem uma questão que é Uhum. um trabalho que a gente está fazendo em cima de um outro trabalho que já está pronto. E a gente tem que Uhum. ter muito essa noção. Não adianta eu colocar o meu trabalho de atriz ali se eu não respeitar o que a atriz que eu estou dublando já fez. Entende? Uhum. Uhum. Então, é diferente no teatro, por exemplo, a gente tem ali as indicações do autor, a gente tem um diretor orientando, mas a gente pode criar, a gente pode propor, né? Na dublagem, um pouco menos, porque a gente tem que É. respeitar muito aquele original, assim, eu acho que a gente tem que ter, assim, uma humildade, uma generosidade nesse sentido de saber que é um trabalho que já está feito e que o que você está fazendo é uma nova versão, né? No nosso caso, é a Sim. versão brasileira. Que a gente pode Uhum. muitas vezes, e a gente tem aí vários exemplos de vários colegas, a gente pode muitas vezes melhorar aquele trabalho ali com aquela versão brasileira. Mas a gente não pode mudar, sabe? Então, não sou eu que vou Sim. escolher como eu vou fazer determinada cena. Eu não estou fazendo como atriz, eu estou Uhum. fazendo como atriz dubladora, atriz em dublagem. Então, eu tenho que respeitar o original ali, né? A voz original, o ator que está fazendo o personagem. E eu acho que isso acaba dificultando um pouco o trabalho, Sim, entende? sim. Uhum. Essa, na Quer dizer, ao verdade, é a mesmo grande tempo diferença. que tem esse esmero técnico, né? Aham, Você também, e eu acho que essa dificuldade é que é o grande X da questão. Quando você consegue, apesar de toda a dificuldade, imprimir um traço muito sutil, pessoal seu ali, embora uhum, respeitando o trabalho que já está feito, sim, acontece, por exemplo, da tua dublagem marcar muito mais a sim, memória do espectador do que a própria voz original.
Quer Com ver um exemplo certeza. que eu te dou? Eu me lembro na minha infância, Ginny é um Gênio, que era uma comédia Aham, maravilhosa, com Larry aham. Hagman, né? Barbara Eden. E a dublagem do Larry Hagman era fantástica, né? E quando eu vi a voz original do ator, eu estranhava um pouco, quer dizer, eu conseguia rir mais na dublagem, com o Sim, tom que eu conferia, do que propriamente com o original. Então, isso é que é o X da questão, né? é A gente verdade. tem uma amiga em comum aqui, chamada Marisa Leal, que trabalha com você, Ah, e minha que eu tive o amigona. prazer, na década de 90, eu trabalhava num colégio no Meia, chamado Aham, Instituto São João Batista. Eu dava aula de psicologia lá, era o curso de aham. formação de professores, né, curso normal, e aí tinha aquelas atividades, as alunas iam trabalhar com o ensino fundamental, estagiar e tudo mais. E eu Hum. querendo dar um exemplo de como elas poderiam exercer esse lado lúdico, eu propus a Marisa Leal de ir lá fazendo a voz do Baby, com aquele boneco que se tornou famoso, na febre, Sim, sim, nos anos sim. 90. Precisava ver, um colégio no MEC, simplesmente a rua parou. Todo mundo querendo entrar no colégio, quando ouvia a voz do Baby, quer dizer, é a tal Nossa. poder que a Marisa Leal imprimia Aham. aquele personagem. Então, É o quer que dizer, cria talvez por isso identificação na tudo. gente, né, Paulo? Assim, quantos bordões foram criados por dubladores? Quando você vê uma criança com um bonequinho na mão e repetindo aquela fala daquele desenho, aquilo ali foi feito por um dublador, né? E muitas vezes são criações mesmo, assim, que na hora que a gente está fazendo, a gente vai adaptando até para que a gente possa fazer a nossa versão brasileira. Porque tem coisas, por exemplo, que no original, né, por exemplo, piadas americanas que não funcionam aqui, Não, né? não E funciona, para o exatamente. Brasil funcionam. Então a gente tem que adaptar e a gente tem que fazer a versão brasileira. Não é simplesmente colocar palavras ali, não é só ler, não é isso. A gente tem que pensar em adaptar para o nosso público, né? E criar a identificação. E nossa, a gente tem milhões de exemplos de desenho, de filme, de um monte de coisa que os dubladores fizeram ficar na memória, né? A Marisa é um exemplo, assim, ficar aquilo ali na memória das pessoas, na É, memória afetiva das pessoas, né? é. Eu me lembro do nosso grande Lima Duarte, né, nosso querido Lima Duarte, que ele, Aham. no início da carreira, ele fazia a dublagem do Manda-Chuva, e É que verdade. marcou a nossa infância. Então, você vê como é que também essa coisa da voz, né? Eu acho que tanto o rádio, não sei se você concorda comigo, os atores que vieram do rádio e que se Uhum. dedicaram também à dublagem, quando eles vão para a televisão, nossa, eles têm uma facilidade muito maior ainda Com de domínio certeza. dessa nova mídia, você não acha? Com certeza. A gente costuma a dizer, assim, né, entre os dubladores, que todo dublador é um bom ator, né? Todo bom dublador é um bom ator. Nem todo Uhum. bom ator consegue ser um bom dublador, né? Às vezes a gente É, tem atores exatamente. maravilhosos em outros veículos que não conseguem se adaptar à dublagem por conta dessa questão técnica. Então, o dublador já tem esse outro lado, né? Se a gente faz aquilo ali, que é toda uma adaptação, tem toda uma questão técnica além da emoção, acaba ficando mais fácil quando a gente consegue estar um pouquinho mais solto, né? Sem estar seguindo uma coisa que já está feita. Então, a gente costuma comentar isso, que normalmente os bons dubladores são bons atores e que nem todo bom ator, às vezes, tem excelentes atores e que não se adaptam à dublagem, né? Né? Agora, antes de comentar algumas das suas muitas vozes aqui, né? Eu fiz uma relação aqui, fiquei surpreso da sua diversidade, da sua multiplicidade. Eu queria falar um pouco da Fabiana criança. Acho que é costume de psicólogo, a gente quer sempre ir um pouquinho lá na infância, como é que nasceu essa vocação. Primeira pergunta, você tinha na tua família alguém ligado ao mundo das artes? Ou se não tinha, os seus pais te incentivaram nesse teu caminho? Assim, eu não tinha ninguém, eu fui a primeira. Os meus pais sempre me Uhum. apoiaram nas minhas escolhas, assim, foram inúmeros cursos que eu fiz de teatro, de vídeo, de dublagem, e eles me levavam, pagavam para mim, me apoiavam nesse sentido, mas o meu pai, ele sempre fez muita questão, meu pai é mais conservador, e ele sempre fez muita questão que eu tivesse uma coisa mais certa, sabe aquilo assim? Porque essa coisa de artista não é garantido. O que que é garantido nessa vida, né? E hoje ele é super meu fã, assim, ele
Ele hoje admira pra caramba o trabalho, curte comigo e tá sempre comigo, né, vendo as coisas que eu faço, e lá na minha escola me apoiando também. Então, eu tive esse apoio, né? Apesar dessa preocupação que eu acho que é normal dos pais, né, com o futuro dos filhos, eu tive sim esse apoio, mas eu fui a primeira da família. O meu pai conta que quando eu era criança pequena, eu sempre fui muito assim, falante, extrovertida. Eu falo pra caramba, se deixar, tem que me cortar. E aí, meu pai conta que quando eles entravam comigo em restaurante, a família vai sair para jantar. Eu saía da mesa e eu ia de mesa em mesa falando com as pessoas: Oi, meu nome é Fabiana, qual é o seu nome? Oi, meu nome é Fabiana. Aí já ia se empurrando, né? Então, na verdade, assim, eu acho que eu sempre tive assim, essa questão de comunicação. Eu gosto muito, eu fiz faculdade de comunicação social, eu sempre gostei muito de me comunicar. E aí, quando eu encontrei a dublagem, aí foi uma delícia. Bom, eu vou listar aqui algumas vozes, né, que eu fiquei impressionado aqui de personagens. Por exemplo, nós temos a Paola Ribeiro, do Trabalho Rebelde, né, que Sim, deve ter sido um dos foi seus meu primeiro primeiros, né? filme, Paulo. Do seu primeiro. Leia Murphy, do Grey's Anatomy, que é um seriado também de muito sucesso. Isso. Me corrija se de repente a pronúncia não estiver legal. Leta Lestrange, de Animais Fantásticos, é assim mesmo? Isso, Leta Lestrange, de Animais Fantásticos. Isso. Alex, de Diário de um Vampiro. Né? Uhum. A Banks, Ladybug, que é uma animação. E A que aí, Bunny, isso do que eu acho, Ladybug, Miraculous, isso que eu acho Ladybug. legal, né? Você faz animação, faz um seriado para adulto e de repente você está conquistando todo mundo na família. Você conquista desde o adulto até a criança. É Isso é que é verdade. legal da dublagem. É verdade. Aí E você sabe que às vezes não, sempre, em um dia a gente faz várias coisas. Então você vai para um estúdio, vai fazer uma série para adulto, aí daqui a pouco você vai para outro estúdio, você vai fazer um desenho, daqui a pouco você vai para outro, vai fazer um filme, e muitas vezes até no mesmo horário, numa mesma escala, a gente faz mais de uma coisa. Quando a gente vai fazer dobrinhas, né? Que não é um personagem fixo, não é um protagonista nem nada, às vezes você tem dobrinhas que você faz numa mesma produção, né? O que é uma produção? É um filme, uma série, um desenho, uma novela. Numa mesma produção, você faz no loop 10 uma velhinha, no loop 40 uma garçonete, no loop 60 uma garotinha mais novinha. Então a gente tem essa variação, né, assim, que a gente tem que ter no trabalho, na voz, por conta da variedade de personagens. Né? Aí você também encarnou a Dayanara no Orange is the New Black. Eu fui a segunda voz. Né? E você, eu me impressionei muito porque uma das personagens que faz uma participação especial no último filme do 007, que é a Ana de Armas, né? Faz a personagem Paloma, e é uma personagem que no filme se destaca muito. A crítica toda adorou a participação dela, apesar de ser episódio. E a tua dublagem é muito boa, né? Como é que você conseguiu cativar bem a alma daquela personagem ali, colocando o dado certo de humor na hora certa das cenas de ação? Assim, é um trabalho que a gente não faz sozinho, né, Paula? Assim, é um trabalho em conjunto. Nós somos sempre três juntos trabalhando para aquilo ali dar certo e funcionar. Então, é o dublador, é o diretor e é o técnico de dublagem. Então, na verdade, todo mundo tem que estar muito alinhado para que a coisa dê certo. Não adianta a gente ter um dublador excelente se o diretor não estiver ali junto, o técnico não estiver, e assim, né, com todas as partes envolvidas. Mas o dublador, ele tem que ter uma observação muito grande e muito detalhista. Assim, a gente tem pouquíssimo tempo para observar aquela cena. A gente grava por loops. Então, cada loop é um trecho de até 20 segundos de uma cena. Sim. Então, eu assisto um loop ali de 20 segundos e naqueles 20 segundos eu tenho que ter a percepção, entender qual é a emoção, qual é o contexto, o que está sendo passado. Obviamente que na maioria das vezes, principalmente quando é um personagem maior, que não são essas pontinhas, o diretor vai contextualizar para a gente, né? E vai explicar como é que é o personagem para a gente
já entender, porque na dublagem a gente não leva o texto para casa. Diferente do teatro, da televisão, que você consegue estudar em casa, não. Na dublagem a gente chega no estúdio, a gente não sabe o que a gente vai fazer. A não ser quando é algum personagem, por exemplo, hoje eu fui gravar uma novela, toda semana eu vou nesse estúdio gravar essa novela, então eu já sei. Mas na maioria das vezes você não sabe o que vai fazer. Então, você tem que ter uma atenção muito grande, uma percepção muito aguçada, tem que ser muito observador, para que naquele pedacinho ali de até 20 segundos, você consiga perceber o que você tem que passar com a sua voz, sabe? Então, na verdade, é isso. A gente tem esse tempinho. Né? O sentimento certo que a sua voz tem que passar, né? Captar o sentimento, né? Exatamente. Então, o dublador tem essa função. Assim, a gente tem que observar bastante para poder conseguir chegar ali naquele lugar que o ator tá pedindo da gente, né? Mas óbvio que a gente tem também a direção por trás que está ali orientando, né? E aí a gente, de repente, colocou ali um tom que não era aquele. O diretor vai falar, não, olha, queria você mais emocionado, ou então mais debochado, ou mais... O diretor vai ajudando a gente e ajuda demais. Uhum. E como é que é feita a escolha, por exemplo? Como é que se chega ao perfil? Por exemplo, você, quando fez a personagem da Ana de Armas, a Fabiana Aveiro, como é que se chega a essa escolha muito acertada da atriz, da dubladora, com a personagem ali? Como é que a diretora tem esse feeling? Isso muitas vezes é mérito do diretor, né? Que tem uma função super importante de escalar. E eu acho que a escalação de um elenco, assim, é um percentual muito grande para que aquele produto dê certo, né? Para poder acertar. A escalação é importante. Então, o diretor, em algumas vezes, ele vai escutar ali o original e vai pensar em alguém que ele acha que combina com aquela voz, né? Que tem um match de voz daquele personagem, como a gente chama. E aí ele vai escalar. Outras vezes, o cliente pede teste, e aí também o diretor vai indicar 3 pessoas para fazerem o teste, 3 pessoas que, na visão dele, consigam chegar ali naquele tom do personagem, que tenha uma voz que combine, e aí o cliente vai escolher, entendeu? Mas isso é mérito da direção, porque quem vai escolher, seja diretamente, quando não precisa de teste, ou através de teste, é o diretor que vai indicar, a não ser em alguns casos, quando os clientes pedem aquele determinado dublador, isso acontece, né? Mas na maioria das vezes é o diretor que vai indicar, ou diretamente quando não precisa de teste, ou vai indicar para os testes. E aí, como é que ele vai... Por que ele indicou a mim e não outra pessoa? Porque ele escutou aquela voz e ele achou que combinou com a minha voz. Que a gente tem mais ou menos o mesmo timbre, que de repente o tipo de interpretação que ela faz é um lugar que eu consigo alcançar, e aí ele vai e me chama, entendeu? É assim. A Ana de Armas é uma atriz que eu adoro dublar. Quem me convidou para fazer, quem me deu essa oportunidade foi o Manolo Rey. Também foi ele que me deu a Kravitz, que é a Mulher Gato. E, inclusive, eu fiquei muito feliz assim, de ter gravado o filme do Batman com a direção do Manolo. Eu fui dirigida por ele no filme, né? Foi ele que dirigiu a dublagem. E eu fiquei super feliz quando eu soube que ele ia dirigir. Fiquei até emocionada, porque foi quem me deu essa atriz para dublar, essa boneca, como a gente chama, lá atrás, em Divergente, se eu não me engano, foi em 2014. E aí, agora, uma personagem super bacana, foi ele que dirigiu. Então, essa percepção, ela vai muito do diretor, sabe? Da escolha das vozes. E quando, por exemplo, no caso da Mulher Gato, que é uma personagem icônica dos quadrinhos, né? Você já tinha alguma leitura dessa personagem? Via cinema, por exemplo, Michelle Pfeiffer já tinha feito a Mulher Gato no filme do Tim Burton, né? Batman 2 e tal. Como é que foi? Porque você, quando postou no Instagram, a gente via a tua alegria, né? De estar não só num filme que ia bombar, né? Na bilheteria, mas principalmente por ser uma personagem tão icônica do universo feminino. Como é que você... Opa! Então, a Mulher Gata é uma personagem icônica, né? Maravilhosa, assim. Óbvio que eu já curti os filmes do Batman, já assisti outros filmes do Batman. Eu vou dar só uma paradinha, que a sua imagem saiu agora. Vou tentar... Saiu. De repente saiu. Nós estamos te escutando, mas a tua imagem bem, mas a tua imagem desapareceu. Ih, que engraçado, eu tô te vendo e tô me vendo também. Peraí, deixa eu... Peraí. Deixa eu mexer aqui. Voltei? Não.
Não. Não? Peraí. Tá. Que estranho, gente. É. Voltei, Paulo. Não. Não, não. Só a tua voz que está Eu retornando. vou tentar te É, chamar de novo aqui. Gente, me chama de novo. Eu tô vendo você e tô me vendo. Que engraçado. é. Olha, alguém falou aqui, ela tá aparecendo pra mim. Ó, ela tá aparecendo pra mim. Tudo certo com as imagens. Ah, as minhas amigas lindas, ó. Guida, Dani, Maria Helena. Isso Elas estão me é vendo. estranho, A Fabiano. minha mãe falou também Não que tá está vendo. nem. Voltou a me ver? Não. Não. O que que acontece? Quando eu fui te chamar, nem aparece para te chamar. Por quê? Porque nós estamos online. O Ah, sistema está entendendo que você está aparecendo, só que você não está aparecendo, entendeu? que estranho. Mas o pessoal aqui tá dizendo que tá me vendo. É. É, aqui, ó, ela tá aqui sim, eu tô vendo, os dois estão aparecendo. Ana Helena, É. Então, saudade de você. Tá dizendo que aparece, ó. Vamos Gil lá. aqui tá dizendo que então aparece. vamos continuar. O que pode acontecer de não estar aparecendo para mim, mas depois, quando salvar no IGTV, salve tudo direitinho. Vamos ver. É, deve ter alguma coisa. Você quer sair e entrar de novo? Você quer que eu saia do Instagram e entre de novo? Pode ser. Pode ser, pode ser. Vamos fazer a experiência? Vamos fazer então. Gente, ó, a gente vai sair e vai entrar de novo. Volta aqui todo mundo, hein? Ai, ai, ai. Daqui a Ó, o pouquinho Léo eu vou acabou de fazer. entrar. Léo, a gente vai sair porque a imagem tá com problema e a gente já volta. Jean, o Olisson, todo mundo voltando, tá? Já volto. Deixa ela sair porque não estava nem ativo. É. Dá um tempinho. Ela ainda não saiu. Porque quando o sistema entende que ela está ainda. Uhum. Salva antes de sair. Tá vendo? Não está entendendo de que ela está. Você consegue salvar antes de sair? Não chega. Mas deixa eu ver se Que a ela. gente divide em duas.